as primeiras vésperas da solenidade primordial dos lagartenses. Para mim, é uma alegria imensa. Posso até dizer que sonhei em um dia celebrar os louvores a Deus através da Virgem Maria da Piedade neste altar. E muitos de vocês podem pensar, isso é coisa de Padre Novo. Pois bem, que o seja. Me orgulho deste sentimento. Me orgulho de poder cantar nesta noite junto ao meu povo os louvores daquela que no seu hino chamamos Santíssima Criatura, sob cujo olhar cresci, vivi minha adolescência e me consagrei como padre. Seu olhar que ternura e castidade. Minha direta saudação ao padre José Raimundo Diniz, meu padre de ordenação, também ao seu vigário paroquial, que escuta as confissões, padre Givaldo Moretti, e a saudação aos meus irmãos do sacerdócio, padre Vicente Vidal, padre Alessio Vieira, padre José Francisco e padre Paulo Celso. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a escola da vida é uma escola que nos ensina a viver os planos de Deus com toda a potência do nosso ser, se nós bem soubermos aproveitar. A escola da vida tem como disciplina o sofrimento. Quem pensa que uma vida só vale a pena apenas no momento de alegrias, os momentos de alegrias está grandemente enganado, porque a escola do sofrimento nos aproxima também de Deus. Às vezes nos aproxima mais do que os momentos felizes, os momentos contentes desta terra. A religião cristã nunca pregou outra coisa na sua sã doutrina, a não ser aquela pregação de São Paulo, a pregação de Cristo e a de Cristo crucificado. E porque o padre está começando a pregação dele falando de sofrimento? Ora, meus irmãos, a primeira leitura de hoje nos inspira um olhar benevolente sobre os sofrimentos humanos e sobre a alegria que devemos ter de sofrer. Padre, por acaso somos masoquistas? Não somos masoquistas. Não gostamos de sofrer, mas nos é necessário, porque o Cristo é mestre, e é mestre também do sofrimento. O hino de nossa padroeira tem um estrofe que me chama bastante a atenção. Nossa terra que outrora se enchia, sem ostentar os seus grandes esplendores, mas em nossa alma a fé sempre se erguia e se inundaste de sorrisos e de flores. Eu me questiono, meus irmãos, como o autor deste hino pôde conter tantas verdades, seja acerca da doutrina cristã, seja acerca da história deste município, numa estrofe tão bem construída, numa poesia tão bem feita. Porque, se remontarmos ao século XVII, quando a população de Santo Antônio foi atingida pela varíola, quem imaginaria que Lagarto tivesse a tamanha projeção que tem hoje, a tamanha prosperidade que possui? Quem? E se na história do município podemos tirar esta lição, quanto mais da nossa própria existência. Por isso, São Paulo se alegra. São Paulo se alegra por completar em sua carne tudo aquilo que faltou à paixão de Cristo. Tudo aquilo que faltou
ou participar dos sofrimentos de Cristo, ou completar na minha carne o que me faltou. E os mais piedosos podem pensar: e eu acho que Cristo faltou alguma coisa? Ora, meus irmãos, se faltou ou não, eis um convite que o apóstolo dos gentios nos faz nesta noite, e nos faz durante toda a nossa vida, porque na realidade a vida não é nossa, é de Deus. Mas São Paulo não sofre tendo em vista a sua alegria pessoal, mas sofre privações com lucros para o bem das comunidades que ele cuidava, para o bem da Igreja de Cristo. São Paulo entendia que todo o seu sofrimento era um sentir como a Igreja, o que na teologia nós chamamos de sentir como a Igreja. Nós não sofremos sozinhos. Uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem uma doença incurável, quem é perseguido, quem sofre alguma ajuda, quem tem alguma preocupação, todos nós. Problemas pequenos ou grandes possuímos. E é preciso aproveitar o que Deus tem para nos dizer também na vida da dor. E não aproveitar a dor somente para reclamar. Mas a escola dos sofrimentos nos ensina uma outra lição. Uma lição de sabermos aplicar com investimento aquele nosso sofrimento. Aí, a primeira finalidade, e eu diria até a única finalidade do sofrimento, é nos fazer próximos de Deus. É viver a intimidade dele. É, em meio à nossa carência, sentir a sua fortaleza. Tal como nos diz São Paulo, em outra passagem, quando me sinto fraco, então sou forte. Mas é também as aplicações do sofrimento, como eles podem ser aplicáveis. No primeiro momento, o sofrimento pode servir para a nossa conversão. Nos tornamos melhores, nos tornamos mais maleáveis com as cruzes e com o sofrimento da vida. Só para descontar um pouquinho, e veio a música agora e me descontar na cabeça. A música de Samarica Pafreira. Quando ela falou a Samarica olha para ela e diz: aproveita a dor, minha filha. Você já é lembra desta música? Pois é verdade. O sofrimento ele pode ser aproveitado para a nossa conversão. Uma outra aplicabilidade do sofrimento, a segunda, mediante o sofrer com paciência, nós poderemos chamar a atenção dos outros para Deus. A escola do sofrimento é uma interpelação também para o outro. Para o outro que cuida, para o outro que visita, para o outro que se importa. Dizem que a Ave Paulina foi acredita por criança, quando sentia as pontadas da dor, olhava para as suas irmãs, para as religiosas que oravam por ela, e dizia: eis que meu esposo está chegando, porque ela via no sofrer com paciência Jesus Cristo, e apresentava este Jesus Cristo aos outros. E olha, e Santa Paulina viveu em casa religiosa, e quando veio o sofrer com paciência, o sofrer sem murmuração, pode fazer na alma dos outros, uma alma consolada de Deus.
uma alma que não reclama, mas que agradece a Deus por aquilo que enfrenta de mim. Ruim aos nossos olhos, necessário aos olhos de Deus. Por isso que São Paulo nos encoraja nesta leitura de hoje a nos dizer que todo aquele sofrimento ele aplicava às comunidades. A comunidade de Colossos, também visita a comunidade de Laodiceia, para que aquelas pessoas pudessem ter acesso ao Evangelho. Ele sofreu. Sofreu tal espinho na carne que até hoje ninguém sabe o que é. Sofreu gritos de rios, ares, naufrágios, chicotadas, castigos e perseguições. Tudo em vista de que o outro conheça Jesus Cristo e Jesus Cristo como crucificado. Porque ele entendia que mediante a apresentação de Jesus Cristo crucificado, estava apresentando todo o mistério pascal do seu Senhor. No Cristo crucificado, também temos o Cristo ressuscitado. E aquele apostolado de São Paulo, que se pautava pelo servir com a igreja, ganha uma dimensão que não difere muito do sentir da igreja e passa a uma outra. O sentir da igreja, o sentir o sofrimento por amor à igreja. E a gente poderia explorar mais isso aí. Mas por enquanto vamos deixar como está. Por enquanto vamos deixar, até porque eu pegamos um sermão muito para não cansá-los ainda mais. Mas é preciso que nós tenhamos sempre em nossa mente que quando sofremos, não fazemos sozinhos. Eu me mudo a dor de tantos outros que eu nem conheço, que eu nem sei quem são. Agora mesmo, quantos cristãos perseguidos? Será que as dores deles não têm nada a ver conosco? Será que os nossos problemas, inclusive de ordem moral, aqui no nosso país, aqui no Ocidente, não tem nada a ver com eles? Ora, em um dos seus artigos da Confissão de Fé, a Igreja fala em uma tal de comunhão dos santos. A gente pode colocar a comunhão dos santos como a Igreja reza. Os fiéis aqui estão unidos aos fiéis que cumprem quando eles fazem a face do céu. E estas duas dimensões de igreja também se comunicam com os fiéis que estão no purgatório. Mas será que nós não poderíamos, dentro da história, dentro da atualidade humana, contextualizarmos esta comunhão dos santos como uma partilha de sofrimentos? Ou será que nós somos comiserados com aqueles que sofrem do outro lado do mundo quando assistimos à televisão e vemos aqueles exilados chegando na Europa? Vemos tanta gente morrer, inclusive crianças, ou até mesmo no Facebook e os outros meios de comunicação, e nos importando somente à distância. Será o que eu estou fazendo por eles? Isto é o sentir pela igreja. Os problemas deles também dizem respeito a mim. Os seus problemas também dizem respeito a eles, inclusive os seus pecados. Porque, segundo a vida de nosso Senhor, nós conheceremos a consequência, a tragicidade de nossos pecados na vida e na desordem, tal como está de todo mundo. Ora, meus queridos irmãos, a igreja presente na diocese de Instância, na pessoa do seu bispo, Dom Giovanni Riva,
estabeleceu que em todas as comunidades se devesse trabalhar o documento 100 da CNBB, que trata sobre paróquia, comunidade de comunidades. E o padre Raimundo, junto com a sua comissão, incluiu a mim falar sobre uma temática que, para ser sincero, padre Raimundo, eu acho que eu sem sentido. Sair em missão. E quando eu estava estudando para fazer esta pregação, eu dizia, meu Deus, o que eu vou falar com ele? Mas, mediante a riqueza da primeira leitura de hoje, eu vou mais adiante. É necessário, sim, sair em missão. É necessário, sim, sair em apostolado. Mas, muitas vezes, nós temos os recursos missionários nas mãos, na vida, e não sabemos aproveitar. Padre, o que é que tem a ver isso com sua pregação? Tem, meus irmãos. Porque se nós soubermos encarar os sofrimentos, também com uma oração de suave oferecendo por toda a missão da igreja, oferecendo por uma igreja em saída, oferecendo por um cristão que testemunha a sua fé e que está aquém daquilo que acredita. Se nós oferecemos os nossos sofrimentos pelas obras missionárias da igreja, já estamos fazendo grande coisa. E poderemos fazer mais. Se diante do apostolado do sofrimento, nós soubermos anunciar Jesus Cristo. Jesus Cristo que vive em nós, na nossa fraqueza e nos dá a sua fortaleza. O doente, o sofredor, também é um missionário. E pode ensinar muitas coisas. E pode falar de Jesus com uma eloquência de uma vida baseada na palavra de Deus, baseada na fé, baseada na esperança, baseada no amor. Então, meus caríssimos irmãos, esta saída em missão compete a todos nós. Por grandes ou pequenos, todos nós temos problemas. Ou vocês acham que os padres não se possuem? E muitas privações nós passamos. Às vezes, problemas que não dizem respeito a nós em nada, mas que nós nos preocupamos. Tudo oferecendo por amor do Evangelho. E se cada cristão souber assim fazer, de fato, teremos aquilo que o Papa Francisco diz como programa: uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que não esquece o seu sofrimento, às vezes pessoal de cada cristão, mas ensina mediante aquilo que possui, mediante aquele arcabouço que traz em si. E a Virgem é da piedade, cujo olhar de ternura nos inspira em esperança, possa nos ajudar. Fazemos valorosos na fé, conscientes de que Deus nunca nos abandonou, conscientes da nossa missão de batizados, inclusive diante da querela do sofrimento. Que a Virgem Mãe da Piedade seja para nós um exemplo e nos acompanhe sempre com a sua intercessão.